Olá! Imagina a cena. A pessoa liga o notebook da Samsung com o Windows 11, pronta para trabalhar ou estudar, e... nada. O computador está completamente travado. Pois é, um bug bem crítico fez exatamente isso com um monte de gente. Vamos entender direitinho o que aconteceu, por que aconteceu e, claro, como resolver. E tudo começou com essa mensagem aí na tela. Uma frase curta, mas que é um verdadeiro pesadelo para qualquer um. C não é acessível. Acesso negado. Isso significa, basicamente, que a porta principal do computador foi trancada por fora. Todos os arquivos, todos os programas, tudo ficou inacessível de uma hora para outra. Então, a pergunta de $1 milhão era: o que está causando esse bloqueio total? Seria um ataque hacker? Um problema do Windows? A gente vai seguir as pistas dessa investigação para descobrir o verdadeiro culpado por trás desse caos todo. E é importante deixar claro, isso não é um probleminha qualquer. Perder o acesso ao disco C é como perder a chave mestra do prédio inteiro. O sistema operacional simplesmente para de funcionar como deveria. Não dá para salvar nada, não dá para instalar nada, tudo começa a dar erro, um efeito cascata que paralisa a máquina por completo. E as consequências no dia a dia são bem práticas e bem caóticas. Como a gente vê aqui, sem acesso ao disco principal, é impossível instalar qualquer programa novo. Tentar salvar um documento? Sem chance. Os aplicativos que já estão abertos começam a travar do nada, e até os serviços que rodam escondidos no sistema começam a falhar. O notebook, na prática, vira um peso de papel bem caro. Bom, com um problema dessa gravidade, é natural que a caça aos culpados tenha começado na mesma hora. E como quase sempre acontece em casos assim, os primeiros olhares se voltaram para um suspeito bem conhecido de todos nós. De cara, a culpa caiu toda no colo da Microsoft. Uma atualização específica do Windows, aquela KB5077-18181, parecia a culpada perfeita. Mas e aqui a história fica interessante. A própria comunidade de usuários começou a investigar e percebeu que não era bem por aí. As pistas levaram uma reviravolta. O verdadeiro responsável era um aplicativo da própria Samsung, o Galaxy Connect, que já vem instalado de fábrica. Mas por que todo mundo culpou a Microsoft primeiro? Foi uma tremenda coincidência. A Samsung liberou a atualização do aplicativo dela que causou problema exatamente no mesmo período da atualização mensal de segurança da Microsoft. Como o erro só aparecia depois de reiniciar o computador, a primeira coisa que vinha à cabeça foi a atualização do Windows. A confusão foi geral. Certo, já sabemos quem foi o culpado, mas agora vem a parte mais técnica. Como um simples aplicativo conseguiu fazer um estrago desses? A resposta está lá nas entranhas do sistema, na forma como o Windows controla quem pode ou não pode mexer nos arquivos. O nome do componente-chave aqui é DACL. É um nome complicado, mas a ideia é simples. Pense na DACL como se fosse o porteiro super rigoroso do seu disco C. Ele tem uma lista de permissões para tudo e para todos. Ele sabe quem pode só ler um arquivo, quem pode apagar, quem pode criar uma pasta nova. É ele quem controla a segurança e o acesso. É um pilar do sistema. E aqui está o pulo do gato. A falha não estava no Windows em si, nem no porteiro. O problema nasceu na imagem de fábrica da Samsung. Ou seja, no jeito que a Samsung prepara o Windows antes mesmo de instalar nos notebooks. A empresa configurou essa lista de permissões, a DACL, de um jeito errado, criando uma brecha. A atualização do Galaxy Connect só foi lá e ativou essa bomba relógio. Ok, com o sistema travado, a prioridade virou encontrar uma solução, claro. E nesse momento apareceram dois caminhos bem diferentes. Um criado pelos próprios usuários no desespero e outro a correção oficial da Samsung que veio um tempo depois. A primeira solução que apareceu vinda da comunidade era drástica. Envolvia usar comandos avançados no terminal para basicamente apagar toda a organização do disco. O problema é que o comando principal, o clean, é destrutivo. Ele não só corrige o problema, ele apaga absolutamente tudo o que está no disco. É uma medida extrema, de último caso, que força a reinstalação de todo o sistema do zero. Felizmente, a solução oficial da Samsung foi muito mais simples e segura. A empresa simplesmente tirou a versão defeituosa do aplicativo do ar e voltou para uma versão mais antiga, que era estável. Foi um downgrade que resolveu o problema na raiz e o melhor, sem colocar em risco nenhum arquivo dos usuários. Um alívio. E por falar nisso, aqui está a lista oficial com os modelos que foram confirmados como afetados por esse bug. Para quem tem um notebook da Samsung, é uma boa ideia dar uma conferida com calma para ver se o seu modelo está aí. Agora vamos dar um passo atrás para enxergar a imagem completa. Esse bug, por mais sério que tenha sido, não é um raio em céu azul.
Ele se encaixa num contexto maior de críticas que os usuários já fazem há algum tempo sobre como a Samsung personaliza o Windows. Muita gente na comunidade de tecnologia já reclama que essa versão do Windows que a Samsung prepara nem sempre é a mais estável. Tem relatos de menus de recuperação do sistema que ficam em inglês, aplicativos da própria marca que pedem para instalar um monte de outros programinhas junto e até a performance de apps como o Samsung Update, que às vezes deixa a desejar. Então, esse bug acaba reforçando uma percepção que já existia. E isso tudo nos leva a uma reflexão final, que vale não só para este caso. Esses softwares, que já vêm instalados no computador, são vendidos como uma conveniência, um extra. Mas esse episódio mostra que eles também podem ser uma porta de entrada para problemas sérios de estabilidade e segurança. A pergunta que fica no ar é: essa suposta conveniência compensa o risco? Fica aí a reflexão. Obrigado pela companhia nesta análise.